O crepúsculo abraçava a terra com seus tons cinzentos e roxos, estendendo-se sobre vastos campos de pedras frias e mármores polidos. Ali, onde o silêncio era a língua universal e o tempo parecia curvar-se sobre si mesmo, jaziam os cemitérios, portais silenciosos para o desconhecido, guardiões de memórias e, talvez, de segredos que desafiam a própria compreensão humana. Não são meros locais de descanso final, mas sim encruzilhadas entre o mundo dos vivos e o véu tênue que separa nossa realidade do que jaz além. É nesses recantos, onde a tristeza e a reverência se encontram, que o ordinário se dissolve, dando lugar ao extraordinário, ao inexplicável, ao aterrorizante. O ar denso, carregado com um aroma de terra úmida e flores murchas, parecia sussurrar histórias antigas, lendas urbanas que, para muitos, não passavam de contos de fadas sombrios. Mas, e se a linha entre o mito e a realidade fosse mais fina do que ousamos admitir? E se, sob a superfície de cada lápide, houvesse uma verdade latente, esperando pelo momento certo para emergir? A mente humana, em sua busca incessante por lógica e razão, frequentemente ergue barreiras contra o impalpável, o sobrenatural. Contudo, nos cemitérios, essas barreiras parecem desmoronar sob o peso de séculos de histórias não contadas, de energias que se recusam a desaparecer. A cada passo entre as sepulturas, somos convidados a questionar a solidez de nossa própria percepção. O que se esconde sob a terra que pisamos, esperando para ser desenterrado? Um homem, o coveiro cético, cuja vida era um ciclo monótono de escavar e cobrir, de encontrar e separar, conhecia o cemitério como a palma de sua mão. João era um homem de meia idade, com as mãos calejadas pela enxada e o rosto marcado pelo sol e pela poeira. Seus olhos, antes cheios de um brilho juvenil, agora carregavam o peso de incontáveis enterros, de lágrimas alheias e de uma rotina tão previsível quanto a própria morte. Ele considerava-se um pragmático, um homem de fatos e de terra, imune às superstições que permeavam o imaginário popular. Para João, os cemitérios eram apenas seu local de trabalho, um solo a ser remexido, e os mortos, bem, os mortos estavam simplesmente mortos. Não havia mistério, não havia fantasmas, apenas a dura e fria realidade do fim. Era uma noite particularmente fria, com uma névoa rasteira que abraçava as lápides como um sudário. João terminava seu turno, arrumando as ferramentas na pequena cabana de madeira, quando ouviu um som. Não era o vento uivando entre os ciprestes, nem o farfalhar de folhas secas. Era um som distinto, um gemido distante, quase humano, que parecia vir da seção mais antiga do cemitério, onde as sepulturas mais humildes e esquecidas se agrupavam. Ele parou, a enxada ainda em suas mãos, e franziu a testa. Bobagem, pensou. Deve ser um animal, um gato vadio, ou talvez o vento. Mas o som se repetiu, mais forte, mais próximo, e agora parecia haver um padrão, um ritmo quase melódico na sua angústia. João, apesar de seu ceticismo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A curiosidade, uma emoção que ele raramente permitia aflorar em seu trabalho, o impeliu a investigar. Pegou sua lanterna e, com passos hesitantes, adentrou o labirinto de cruzes e estátuas corroídas pelo tempo. A luz fraca da lanterna dançava sobre as inscrições ilegíveis, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida. O gemido se transformou em um lamento, quase um choro abafado que o guiava para um túmulo sem identificação, coberto por era. Ao se aproximar, algo se moveu. Uma sombra escura, disforme, deslizou por trás da lápide, rápida demais para ser plenamente discernida, mas inegavelmente presente. O ar ficou gélido e um cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido, atingiu suas narinas. João,
O coveiro cético, que havia zombado de tantas histórias de fantasmas ao longo dos anos, sentiu o coração bater descompassadamente no peito. Ele tentou racionalizar, buscou uma explicação lógica para o som, para a sombra, para o frio súbito, mas a escuridão tinha outros planos. A figura se materializou novamente, desta vez mais nítida, pairando sobre o túmulo sem nome. Era um vulto alto e esguio, com olhos que pareciam poços de escuridão. Não havia rosto, apenas a ausência de luz. João sentiu o suor frio escorrer pela testa, enquanto o medo, uma emoção que ele julgava extinta em seu peito, o dominava por completo. Ele soltou um grito abafado, a lanterna caiu de suas mãos e ele correu. Correu sem olhar para trás, sem pensar no que havia visto, apenas com a necessidade primordial de escapar. A imagem daquele vulto, daquele lamento, ficaria gravada em sua mente, para sempre maculando seu ceticismo. Ele tentou racionalizar, mas a escuridão tinha outros planos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O coveiro cético havia fugido, deixando para trás a enxada caída e a lanterna que agora jazia quebrada no chão úmido do cemitério. Suas pernas mal o obedeciam, impulsionadas por um terror visceral que ele jamais pensou experimentar. A figura, ou o que quer que fosse, não o perseguiu. Permaneceu ali, imóvel, observando sua fuga desenfreada com aqueles olhos de escuridão. João não se atreveu a olhar para trás, a mente em um turbilhão de negação e pavor. Chegou à portaria do cemitério ofegante, as mãos tremendo, o coração batendo como um tambor descontrolado. O guarda noturno, um homem idoso e sonolento, mal percebeu sua agitação. "Tudo bem, João? Parece que viu um fantasma", brincou o guarda, sem saber o quão perto da verdade estava. João apenas balançou a cabeça, incapaz de proferir uma palavra, e seguiu para casa, onde a noite seria longa e cheia de pesadelos. Nos dias que se seguiram, a rotina de João foi irremediavelmente alterada. O cemitério, antes um local de trabalho mundano, transformou-se em um palco de ansiedade. Cada sombra, cada rangido de galho, cada murmúrio do vento o fazia pular. Seu ceticismo, antes tão arraigado, estava se desfazendo como areia entre os dedos. Ele tentava justificar o que vira: cansaço, a névoa, a imaginação pregando peças. Mas a imagem do vulto, os olhos vazios, eram vívidos demais. Ele evitava a seção mais antiga do cemitério, onde o túmulo sem nome jazia, como se a própria terra ali guardasse uma memória perturbadora. Seus colegas notaram sua mudança, a palidez em seu rosto, a maneira como ele olhava por cima do ombro. "João, você está bem? Parece que está vendo assombração", comentou um deles com uma risada nervosa. João apenas resmungava, incapaz de compartilhar o fardo que pesava sobre sua alma. Uma semana se passou e a tensão em João só aumentava. Ele dormia mal, acordando sobressaltado com a sensação de estar sendo observado. Aos poucos, a curiosidade, misturada com uma dose de incredulidade teimosa, começou a suplantar o medo paralisante. Ele precisava de uma explicação, de algo concreto para desmascarar a farsa que sua mente, ele insistia, havia criado. Uma tarde, enquanto o sol ainda estava alto, ele reuniu coragem e foi até a seção antiga. O ar ali parecia mais denso, mais frio, mesmo sob a luz do dia. O túmulo sem nome estava como ele o havia deixado, coberto de era. Não havia vestígios da lanterna quebrada, nem da enxada. Isso o perturbou ainda mais. Ele tinha certeza de tê-los deixado ali. João se aproximou, o coração martelando. Com as mãos ainda hesitantes, ele começou a remover a era do túmulo. Queria ver se havia alguma inscrição, qualquer coisa que pudesse dar sentido àquela presença. Enquanto puxava os galhos emaranhados, seus dedos tocaram em algo duro e frio. Não era pedra, era metal.
Com mais força, ele arrancou a vegetação e revelou uma pequena placa de cobre, quase totalmente corroída pelo tempo. Com cuidado, ele a limpou, e sob a sujeira, uma única palavra se tornou visível: perdão. A palavra estava escrita em uma caligrafia antiga, quase ilegível, mas a mensagem era clara. Perdão? João sussurrou, confuso. Quem precisava de perdão? Ou quem o pedia? Naquele exato instante, uma brisa gelada, que não vinha de lugar nenhum, soprou sobre ele, fazendo os pelos de seus braços se eriçarem. Um sussurro, quase inaudível, pareceu ecoar em seus ouvidos, vindo do próprio túmulo. Era uma voz fraca, lamentosa, que parecia chamar seu nome. João. O coveiro cético caiu para trás, a placa de cobre escapando de seus dedos. Seus olhos, arregalados, fixaram-se no túmulo. Não era sua imaginação. Não era o vento. Aquilo estava acontecendo de verdade. O ar ao redor do túmulo começou a cintilar, uma distorção sutil na atmosfera, como o calor sobre o asfalto em um dia de verão. E então, ele viu novamente. Não o vulto disforme da noite anterior, mas uma silhueta mais definida, translúcida, emergindo lentamente da terra. Era uma figura feminina, vestida com roupas antigas, com o rosto coberto por um véu, mas a angústia era palpável em sua postura. A mulher se ergueu completamente, flutuando a poucos centímetros do chão. Seus braços se estenderam lentamente em direção a João, não em ameaça, mas em um apelo silencioso. O coveiro, paralisado pelo terror, observou-a. Ele tentou gritar, tentou correr, mas seu corpo não respondia. A figura se aproximou, e o cheiro de terra molhada e algo doce, como flores murchas, intensificou-se. Ela parou a poucos passos dele, e o véu que cobria seu rosto pareceu se desfazer no ar, revelando feições pálidas e olhos vazios, mas que carregavam uma tristeza profunda, quase infinita. A boca dela se moveu, e o sussurro se tornou um lamento mais claro, embora ainda ininteligível. Ajuda-me. Perde. Antes que pudesse terminar a palavra, a figura se desfez, não em fumaça, mas como se fosse absorvida de volta pela terra, deixando apenas o ar gélido e o silêncio pesado para trás. João ficou ali, prostrado, o coração ainda batendo furiosamente. Seu ceticismo estava completamente estraçalhado. Ele havia visto. Tinha sentido. Não era um animal, nem o vento, nem sua mente. Era algo de outro mundo. Ele se levantou, cambaleante, e olhou para a placa de cobre caída. A palavra perdão parecia brilhar com uma nova e terrível intensidade. Ele não sabia o que significava, mas sentia que estava intrinsecamente ligado àquele espírito atormentado. O coveiro cético havia sido confrontado com a verdade de que a morte não era o fim absoluto, e que alguns segredos, mesmo enterrados, se recusavam a permanecer em silêncio. Ele tentou racionalizar, mas a escuridão tinha outros planos, e agora esses planos pareciam incluí-lo. Seria um último adeus ou um aviso? A jovem enlutada, com seus 20 e poucos anos, visitava o túmulo de seu amado, Pedro, quase todos os dias. O cemitério, para ela, não era um lugar de tristeza opressora, mas um santuário silencioso onde podia sentir a presença dele. Seus pais, preocupados, tentaram afastá-la, mas a dor da perda era um elo forte demais para ser quebrado. Ela se sentava na grama verdejante, ao lado da lápide de mármore polido, e contava a ele sobre seu dia, sobre as pequenas alegrias e as novas tristezas que a vida lhe impunha. Era como se ele ainda estivesse ali, ouvindo cada palavra, cada suspiro. Naquele dia em particular, o sol se escondia por trás de nuvens pesadas, lançando uma luz difusa sobre os túmulos. Uma brisa fria sussurrava entre as árvores, fazendo as folhas secas dançarem no chão.
Ela estava contando a Pedro sobre uma nova oportunidade de emprego que surgira, uma chance de recomeçar, mas sentia-se culpada por sequer pensar em seguir em frente. Enquanto falava, uma leve corrente de ar passou por ela, e junto a ela, um som quase imperceptível. Um sussurro. A princípio, a jovem enlutada pensou que era apenas o vento, ou talvez o som de alguma conversa distante de outros visitantes. Mas o som se repetiu, desta vez um pouco mais claro, como se viesse de muito perto, quase de dentro de sua própria mente. Ela parou de falar, a atenção aguçada. Olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Apenas ela, as lápides e o silêncio pesado do cemitério. "Pedro?" Ela perguntou em voz baixa, sentindo um arrepio na espinha. O sussurro voltou, mais distinto agora. Não eram palavras claras, mas parecia uma sequência de sons, como se alguém estivesse tentando formar frases, mas a voz fosse fraca demais para ser compreendida. Uma mistura de não e vá, e algo que soava como perigo. Seu coração começou a bater mais forte. Loucura, ela pensou. A dor estava finalmente cobrando seu preço, fazendo-a ouvir coisas. Ela fechou os olhos, respirou fundo, tentando afastar a ideia absurda de que estava ouvindo seu amado falar do além. Quando os abriu, a sensação de que não estava sozinha se intensificou. O ar ao redor dela parecia vibrar, e um cheiro suave de jasmim, a flor favorita de Pedro, preencheu o ambiente. "Pedro, é você?" Ela perguntou novamente, desta vez com a voz embargada pela emoção e pelo medo. Os sussurros se tornaram mais insistentes, uma cacofonia de sons que, aos poucos, começou a se organizar em uma única palavra. Uma palavra repetida várias vezes, com urgência. Cuidado, cuidado, cuidado. Um calafrio percorreu sua espinha. Não era a voz de Pedro. Pelo menos não como ela a conhecia. Era mais etérea, fantasmagórica. Mas a mensagem era inconfundível. Cuidado. Mas com o quê? Com quem? Ela olhou para o túmulo, para a foto sorridente de Pedro ali gravada, e sentiu uma mistura de pavor e uma esperança quase insana. Seria ele, de alguma forma, tentando se comunicar? Os sussurros diminuíram, mas a palavra cuidado ecoava em sua mente. Ela se levantou, as pernas um pouco trêmulas. A brisa gélida continuava, e o cheiro de jasmim desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Ela passou a mão pela lápide fria, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Queria respostas. Queria que Pedro falasse, que a abraçasse, que dissesse que tudo ficaria bem. Mas tudo o que ouvia era um aviso sombrio. Nos dias seguintes, a jovem enlutada não conseguiu esquecer os sussurros. A palavra cuidado a seguia para casa, permeava seus pensamentos, perturbava seu sono. Ela tentou racionalizar novamente, atribuindo tudo ao estresse e à dor do luto. Mas no fundo, uma parte dela sabia que não era apenas sua imaginação. Ela decidiu ignorar o aviso, convencendo-se de que era apenas um produto de sua mente fragilizada. A oportunidade de emprego em uma nova cidade, longe das memórias dolorosas, parecia a única saída para sua angústia. Ela começou a fazer os preparativos para a mudança, sentindo um misto de esperança e culpa. Uma semana antes da data marcada para sua partida, ela voltou ao cemitério para uma última visita a Pedro. O tempo estava mais ensolarado, mas a leve melancolia ainda pairava no ar. Ela sentou-se ao lado do túmulo, o coração apertado. "Estou indo, Pedro." Ela sussurrou, a voz embargada. "Preciso tentar recomeçar. Espero que você entenda." Mal havia terminado de falar, quando um vento forte e repentino soprou sobre ela, mais intenso do que qualquer brisa anterior. O cheiro de jasmim retornou, avassalador, e desta vez os sussurros se tornaram um lamento quase audível, vindo de todas as direções, envolvendo-a. "Não vá. Perigo. Ele
Ele... Ela cobriu os ouvidos com as mãos, os olhos arregalados de puro terror. A voz, ou as vozes, pareciam se esforçar para lhe dizer algo mais, algo urgente, mas as palavras se quebravam, distorcidas, em um emaranhado de sons agoniantes. E então, no meio da confusão, uma palavra se destacou, clara como um sino, um nome que a fez gelar até os ossos. Paulo. Paulo era o irmão mais velho de Pedro, um homem que sempre a incomodou, com um olhar possessivo que ela nunca soube interpretar. Após a morte de Pedro, Paulo se aproximou, oferecendo apoio, mas com uma intensidade que a assustava. Ele havia, inclusive, se oferecido para ajudá-la com a mudança para a nova cidade, insistindo em acompanhá-la na viagem. A jovem enlutada sentiu um frio percorrer sua espinha. O aviso era sobre Paulo. O lamento diminuiu, o vento cessou, o cheiro de jasmim se dissipou. A jovem enlutada ficou ali, ajoelhada, o nome Paulo ecoando em seu cérebro, junto com a palavra perigo. Não era loucura. Não era o luto. Era uma mensagem. Uma mensagem de Pedro, ou talvez de outro espírito benevolente do cemitério, alertando-a sobre algo terrível. O conflito interno era esmagador. A lógica insistia que era uma alucinação, mas a sensação visceral, a clareza da palavra, a urgência dos sussurros, gritavam a verdade. Ela se levantou, os olhos fixos na lápide de Pedro. Uma decisão havia sido tomada. A mudança, a viagem com Paulo, tudo isso foi imediatamente cancelado em sua mente. Ela não sabia o que Paulo pretendia, mas a advertência do além era forte demais para ser ignorada. De alguma forma, Pedro, ou a energia do cemitério, havia encontrado um meio de protegê-la. Seria um último adeus ou um aviso? Agora, ela sabia. Era um aviso, e um muito sério. Ela precisava investigar, entender o que os sussurros queriam dizer sobre Paulo. A paz que buscava na nova cidade agora parecia uma armadilha, e o cemitério, antes um local de dor, havia se transformado em seu salvador, um portal para a verdade oculta. O zelador noturno, um homem chamado Elias, conhecia cada recanto do antigo cemitério como a palma de sua mão. Sua vida, marcada pela solidão após a perda de sua esposa e filho em um acidente trágico anos antes, encontrou um propósito silencioso na vigilância e manutenção daquele local de descanso eterno. Elias não tinha muitos amigos, e suas noites eram preenchidas pelo silêncio reconfortante entre as lápides, que para ele eram mais companheiras do que as pessoas do mundo exterior. Ele não via fantasmas, nem ouvia vozes. Apenas o vento e os sons da natureza eram seus companheiros habituais. Mas aquela rotina estava prestes a mudar, e de uma forma que desafiaria toda a sua percepção da realidade. Elias fazia suas rondas, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão da noite, revelando as formas sombrias dos monumentos funerários. As árvores retorcidas projetavam sombras dançantes que, por vezes, pareciam figuras, mas Elias, acostumado, nunca se assustava. Foi em uma noite particularmente fria e nebulosa, enquanto verificava o portão principal, que ele a viu pela primeira vez. Uma figura pequena, quase translúcida, parada perto de um túmulo antigo, datado do final do século XIX. A princípio, ele pensou ser uma criança que havia se perdido, talvez um visitante noturno imprudente. Mas a forma não se movia e não respondia ao seu chamado. Ele se aproximou cautelosamente, o coração batendo um pouco mais rápido. A figura era de uma menina, vestida com um vestido branco vago e com longos cabelos escuros que pareciam flutuar ao redor dela. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam brilhar com uma luz suave e melancólica. Quando Elias estava a poucos metros, a figura simplesmente desapareceu no ar, como fumaça. Elias piscou, esfregou os olhos, convencido de que a solidão e o cansaço estavam finalmente lhe pregando peças.
Ele checou o local onde a menina havia estado, mas não havia pegadas no orvalho, nem qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. Atribuindo o evento a uma alucinação, Elias seguiu com seu trabalho, mas a imagem da menina permaneceu gravada em sua mente. A aparição tornou-se recorrente. Quase todas as noites, em diferentes pontos do cemitério, a menina surgia. Nunca falava, nunca fazia um gesto. Apenas observava Elias com seus olhos profundos e desaparecia quando ele se aproximava demais. Elias, inicialmente assustado, começou a sentir uma estranha familiaridade com a presença. Ele notou que a menina sempre aparecia em momentos de perigo iminente. Uma vez, ele estava prestes a pisar em um buraco escondido pela grama alta e a menina surgiu, apontando discretamente para o chão antes de sumir. Outra vez, um galho podre estava prestes a cair de uma árvore velha, e a figura apareceu por um instante, fazendo Elias desviar o olhar e perceber o perigo. Elias começou a se referir a ela mentalmente como a pequena guardiã. Ele não sentia medo dela, mas sim uma curiosidade crescente e uma gratidão silenciosa. Quem era ela? Por que o protegia? Ele tentou pesquisar nos registros do cemitério, procurando por enterros de crianças na área onde ela mais aparecia, mas não encontrou nada que se encaixasse perfeitamente na descrição. A menina era um mistério, um espírito que parecia ter escolhido Elias como seu protegido. Uma noite, a situação se tornou mais clara e perigosa. Elias estava fazendo sua ronda perto do muro leste quando ouviu passos furtivos e vozes abafadas. Ladrões de túmulos. Ele sabia que eles eram um problema em muitos cemitérios e já havia tido alguns confrontos menores. Desta vez, pareciam ser mais numerosos e agressivos. Ele tentou ligar para a polícia, mas seu celular estava sem sinal naquela área remota do cemitério. Os ladrões, 3 homens grandes e com ferramentas, estavam profanando um túmulo antigo, tentando arrancar um objeto de valor. Elias, um homem de idade e sem grandes habilidades de luta, sabia que não poderia enfrentá-los sozinho. Ele se escondeu atrás de uma grande cripta, observando, sentindo o desespero crescer. Foi então que ela apareceu, a pequena guardiã. Desta vez, ela não estava parada. Ela flutuava ligeiramente acima do chão, e seus olhos não tinham a melancolia habitual, mas uma intensidade brilhante. Ela apontou para Elias e depois para os ladrões, como se o encorajasse a fazer algo. Elias sentiu um impulso estranho, uma coragem que não sabia que possuía. Mas o que ele poderia fazer? A menina, então, virou-se para os ladrões. Seus olhos brilhavam ainda mais, e uma aura etérea começou a emanar dela. Os ladrões, que até então estavam focados em seu trabalho sujo, de repente pararam. Um deles soltou um grito abafado, apontando para a figura. Os outros 2 se viraram, e o terror se espalhou por seus rostos. Eles não viram apenas uma menina translúcida. Para eles, a figura parecia se transformar, crescendo em estatura, seus olhos se tornando fendas de pura luz. E uma voz incorpórea, mas poderosa, ecoou pelo cemitério, não com palavras, mas com um grito primal que fez o ar vibrar. Um som que parecia vir de profundezas esquecidas, carregado de raiva e proteção. Os ladrões, em pânico total, largaram suas ferramentas e fugiram, tropeçando uns nos outros, sem olhar para trás. Elias, ainda escondido, observou tudo. A figura da menina, após a fuga dos invasores, diminuiu gradualmente, voltando à sua forma original e serena. Ela se virou para Elias, deu um pequeno aceno de cabeça, um sorriso quase imperceptível em seus lábios etéreos, e desapareceu desta vez por um período mais longo do que o habitual. Elias saiu de seu esconderijo, o corpo tremendo, mas não de medo, e sim de uma profunda emoção. Ele olhou para o túmulo profanado e para o local onde a menina havia estado.
ele finalmente entendeu. Ela não era apenas uma aparição, era um espírito guardião, uma entidade protetora daquele cemitério e, de alguma forma, dele também. A solidão de Elias nunca mais foi a mesma. Ele sabia que não estava sozinho em suas rondas noturnas. A pequena guardiã estava lá, um eco silencioso, mas poderoso, da vida que um dia existiu e que agora zelava pelos que ali descansavam, e por ele, o zelador esquecido. Nem todos os espíritos querem nos assustar. Alguns, nos proteger. O passado, às vezes, não fica enterrado. A família desrespeitosa, um clã movido pela ganância e por uma ignorância que beirava a arrogância, vivia em uma pequena cidade onde a tradição e o respeito pelos ancestrais eram valores inabaláveis. No entanto, para os irmãos Miguel e Sofia e seus pais, a terra do cemitério municipal representava apenas um estorvo, um pedaço de chão que poderia ser muito mais valioso se não estivesse ocupado por lápides e memórias esquecidas. Eles tinham planos ambiciosos de construir um pequeno empreendimento comercial nos arredores da cidade, e para isso precisavam expandir seus terrenos, que faziam divisa com a área mais antiga e menos frequentada do cemitério. O problema era um túmulo em particular, no limite da propriedade, um jazigo antigo e imponente que se destacava dos demais. Pertencia a um homem chamado Horácio, um benfeitor da cidade no século XIX, conhecido por sua retidão moral e por ter deixado uma advertência explícita em seu testamento, que seu local de descanso jamais fosse perturbado, sob pena de uma eterna e implacável vingança. A população local, ciente da lenda, evitava até mesmo passar perto do túmulo de Horácio. Mas a família desrespeitosa, com seu pragmatismo frio e desdém pelas superstições, via a lenda apenas como um conto de fadas para assustar crianças. A princípio, os desrespeitosos tentaram negociar com a prefeitura para desapropriar aquela parte do cemitério, mas a resistência da comunidade foi ferrenha. Vendo seus planos comerciais ameaçados, a família decidiu agir por conta própria. Em uma noite escura e sem lua, Miguel e Sofia, sob a supervisão do pai, invadiram o cemitério. Munidos de picaretas e pás, eles começaram a demolir o muro de pedra que cercava o jazigo de Horácio, com a intenção de mover a lápide e, eventualmente, as ossadas, para um local menos problemático. Enquanto os golpes das picaretas ecoavam no silêncio da noite, um arrepio percorreu a espinha de Sofia, mas ela o ignorou, atribuindo-o ao frio. Miguel, mais cético, zombava das lendas enquanto arrancava as pedras. Em meio à profanação, uma pequena caixa de madeira, enterrada logo abaixo da superfície, foi acidentalmente desenterrada. Dentro dela, havia um antigo diário com a caligrafia de Horácio e um medalhão de prata envelhecido. A família desrespeitosa, ao invés de se assustar, viu aquilo como um tesouro. O diário poderia conter segredos ou a localização de mais riquezas, e o medalhão certamente teria valor. Levaram os objetos consigo, rindo da ingenuidade dos antigos. Os eventos aterrorizantes não tardaram a se manifestar. Na semana seguinte à profanação, o cão de estimação da família, fiel companheiro de anos, apareceu morto no jardim, com um olhar de puro pavor congelado em seus olhos. A veterinária não encontrou nenhuma causa natural para a morte. A mãe da família, que sempre foi uma mulher de saúde robusta, começou a sofrer de pesadelos vívidos e recorrentes. Neles, ela via Horácio, com os olhos vermelhos e um sorriso gélido, murmurando promessas de retribuição enquanto ela se afogava em areia movediça. Ela acordava gritando, encharcada de suor, com a sensação de ter sido observada durante o sono. Miguel, o mais audacioso dos irmãos, foi o próximo a sentir a ira do sepultado. Ele estava dirigindo para a cidade vizinha quando, inexplicavelmente, os freios de seu carro falharam. Por pouco, ele não colidiu com um caminhão.
No entanto, ao sair ileso do veículo, ele jurou ter visto por um instante o rosto de Horácio refletido no para-brisa quebrado, com a mesma expressão de vingança descrita pela mãe. O carro, que era novo e havia passado por uma revisão recente, não apresentava nenhuma falha mecânica óbvia. Sofia, antes cética, agora vivia em constante apreensão. Ela começou a sentir presenças frias em casa, objetos se movendo sozinhos e sussurros inaudíveis que pareciam chamá-la pelo nome. Uma noite, enquanto folheava o diário de Horácio, que ela havia guardado, a tinta das páginas começou a sangrar, formando a palavra vingança em letras garrafais. Apavorada, ela tentou queimar o diário, mas as chamas se recusavam a consumi-lo, dançando ao redor das páginas, sem queimar uma única folha. O pai, o patriarca da família, que havia orquestrado a profanação, desenvolveu uma doença misteriosa e debilitante. Sua pele ficou pálida e fria, e ele começou a definhar, perdendo peso e energia a cada dia. Os médicos estavam perplexos, incapazes de diagnosticar ou tratar sua condição. Ele passava as noites em delírio, chamando pelo nome de Horácio e implorando por perdão. A conexão entre o desrespeito ao túmulo e os eventos que se seguiram era inegável. A família desrespeitosa estava sendo atormentada por uma força que eles haviam subestimado, uma força que não distinguia entre o dia e a noite, entre a vigília e o sono. Eles tentaram se livrar do medalhão e do diário, mas não importava onde os jogassem, os objetos sempre reapareciam em sua casa, geralmente no travesseiro de alguém ou debaixo da cama. A presença de Horácio era constante, uma sombra fria que o seguia, uma lembrança gélida de seu erro. A ganância que os impulsionou a desrespeitar o descanso de um homem, agora os condenava a um tormento incessante. Eles haviam despertado algo antigo e poderoso, e o preço a pagar estava se mostrando infinitamente maior do que qualquer ganho material. A vingança do sepultado era implacável, e a família desrespeitosa estava aprendendo da maneira mais difícil que nem tudo o que está embaixo da terra deve ser perturbado. O passado, às vezes, não fica enterrado. O amor verdadeiro transcende a vida e a morte. No coração de uma pequena cidade banhada por um rio sinuoso, vivia o viúvo devoto, um homem cujo nome verdadeiro, para os poucos que ainda o pronunciavam, era Arthur. Mas para o cemitério local, onde ele passava a maior parte de seus dias, ele era apenas o viúvo, uma figura constante, quase parte da paisagem, que visitava o túmulo de sua amada esposa, Elara, com a devoção de um monge. Elara havia partido há 5 anos, levada por uma doença súbita que dilacerou a alma de Arthur, deixando-o com um vazio que parecia nunca poder ser preenchido. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, Arthur caminhava até a lápide de mármore branco, sempre levando consigo uma única rosa vermelha, a flor favorita de Elara. Ele se sentava em um pequeno banco de ferro forjado que ele mesmo havia colocado ali, e passava horas conversando com ela, contando sobre seu dia, as notícias da cidade, os pequenos dramas e alegrias que a vida ainda lhe apresentava. Para muitos, era um ato de loucura, uma negação da realidade. Para Arthur, era a única maneira de manter Elara viva, de sentir sua presença, de não sucumbir à escuridão da solidão. Ele falava sobre o jardim que antes cultivavam juntos, sobre o gato que Elara tanto amava e que agora dormia nos pés da cama de Arthur, sobre as músicas que costumavam ouvir. Não esperava respostas audíveis, apenas o consolo que a própria fala trazia, a sensação de que, de alguma forma, ela o ouvia. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregavam a melancolia de um céu nublado, mas sempre havia um lampejo de esperança quando ele se dirigia à sua amada. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis,
e Arthur os atribuiu à sua imaginação, ao seu desejo desesperado de sentir Elara perto. Certa manhã, ao chegar ao túmulo, ele encontrou uma rosa branca, fresca e orvalhada, delicadamente pousada sobre a lápide, ao lado da rosa vermelha que ele havia deixado no dia anterior. Arthur tinha certeza de que não havia deixado a rosa branca. Ninguém mais visitava o túmulo de Elara com tanta frequência, e ele não conseguia imaginar quem mais poderia tê-la colocado ali. Ele pensou que talvez fosse um gesto gentil, de algum outro enlutado, embora a rosa branca não fosse uma flor comum naquele cemitério. Nos dias que se seguiram, os sinais se tornaram mais frequentes e um pouco mais explícitos. Às vezes, quando ele chegava, o lenço de seda que Elara costumava usar e que ele havia deixado no banco estava ligeiramente movido, como se alguém o tivesse tocado. Outras vezes, um perfume floral suave, idêntico ao que Elara usava, flutuava no ar ao redor de sua lápide, apenas para desaparecer tão rapidamente quanto surgia. Arthur sentia um arrepio na espinha, uma mistura de medo e uma esperança avassaladora. Seria Elara? Estaria ela realmente ali? Ele começou a testar. Em uma tarde chuvosa, ele deixou uma pequena concha do mar, que eles haviam recolhido juntos em uma de suas viagens, sobre a lápide, fixando-a com uma pequena pedra para que não fosse levada pelo vento. No dia seguinte, a concha estava no banco, ao lado do lugar onde ele costumava sentar. A pedra que a prendia havia desaparecido. Seu coração bateu mais forte. Isso não poderia ser coincidência. A crença de que Elara ainda estava presente, de alguma forma, começou a se solidificar em sua mente. Ele não se sentia louco, mas sim em comunhão com algo belo e inexplicável. Os sinais eram como pequenos acenos, sussurros silenciosos de que o amor deles não havia morrido com o corpo de Elara. A culminação do sinal, uma confirmação inquestionável, ocorreu em um dia de aniversário de casamento de Arthur e Elara. Arthur, mais melancólico do que o habitual, levou um pequeno bolo que ele mesmo havia assado, com 2 velas, até o túmulo. Ele acendeu as velas, cantou baixinho a canção que eles consideravam deles, e com lágrimas nos olhos, desejou um feliz aniversário de casamento à sua amada. Ao se preparar para apagar as velas, uma brisa suave, mas perceptível, soprou sobre a lápide. Não havia vento em nenhum outro lugar do cemitério. As folhas das árvores vizinhas estavam imóveis. Mas ali, sobre o túmulo de Elara, a brisa apagou as 2 velas simultaneamente. Arthur ficou paralisado, observando a fumaça fina que subia das velas apagadas. Um sorriso lento e doloroso se espalhou por seu rosto envelhecido. Não era um sorriso de tristeza, mas de uma paz profunda e reconfortante. Ele sabia, ele sentiu. Elara estava ali, e ela havia recebido sua mensagem. Aquele gesto, tão delicado e impossível, era a prova que ele precisava. A partir daquele dia, as visitas de Arthur ao cemitério não eram mais apenas rituais de luto. Eram encontros, conversas com a certeza de que estava sendo ouvido, de que seu amor era correspondido de uma forma que transcendia as barreiras da vida e da morte. Ele continuou a levar suas rosas vermelhas e, ocasionalmente, uma rosa branca aparecia ao lado, um sinal gentil de sua presença. Arthur, o viúvo devoto, encontrou não apenas consolo, mas uma confirmação de que o amor verdadeiro, de fato, resiste à mortalidade. Ele sabia que Elara estava sempre com ele, um eco de amor que jamais se calaria. O amor verdadeiro transcende a vida e a morte. Alguns segredos não podem ser enterrados para sempre. Em uma cidade grande, onde a selva de concreto abafava os gritos da consciência, vivia um homem, que para os propósitos desta história chamaremos de ex-amigo traidor. Seu nome era Marcos, e sua vida era uma teia de mentiras e ambições desmedidas. Há alguns anos, Marcos havia cometido a pior das traições contra seu melhor amigo de infância,
um homem íntegro e honesto chamado Daniel. A traição de Marcos não foi apenas um golpe financeiro, roubando a parte de Daniel em um negócio promissor que eles haviam construído juntos, mas também uma ferida emocional profunda, pois Marcos seduziu a noiva de Daniel pouco antes do casamento, destruindo não apenas a fortuna, mas também o coração de seu amigo. Daniel, incapaz de suportar a dor e a humilhação, sucumbiu a uma profunda depressão e, em um ato de desespero, tirou a própria vida. Sua morte chocou a todos, menos a Marcos, que rapidamente consolidou sua posição no negócio e na vida da ex-noiva de Daniel, construindo um império sobre as ruínas da confiança e da amizade. Por um tempo, Marcos prosperou, vivendo uma vida de luxo e aparente felicidade. Mas a consciência, mesmo para os mais cínicos, tem seus próprios caminhos para cobrar seus débitos. Os primeiros sinais do tormento de Marcos começaram de forma sutil, como sussurros no vento. Ele começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com Daniel. No início, eram apenas imagens turvas, mas com o tempo, Daniel aparecia mais claramente, com os olhos fixos em Marcos, um olhar de profunda tristeza e desapontamento que perfurava sua alma. Marcos acordava em suores frios, o coração batendo descompassadamente, tentando afastar a imagem de seu amigo traído. Ele tentou ignorar, atribuindo os pesadelos ao estresse do trabalho e à culpa remanescente. Mas o espírito do traído não estava satisfeito em apenas visitar seus sonhos. As visitas ao túmulo de Daniel, que Marcos fazia ocasionalmente por uma questão de conveniência social ou para calar a pequena voz em sua cabeça, começaram a se tornar verdadeiramente perturbadoras. Da primeira vez, Marcos estava sozinho no cemitério, observando a lápide de Daniel. Sentiu um arrepio gélido que não era do vento. Uma sombra passou por ele, e ele jurou ter ouvido um suspiro próximo ao seu ouvido. Um suspiro carregado de dor e decepção. Ele virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Na segunda vez, ele deixou um buquê de flores sobre o túmulo de Daniel, um gesto vazio que ele esperava que aliviasse sua culpa. Ao virar as costas para ir embora, ouviu o som claro de algo caindo e estilhaçando-se. Olhou para trás e viu o buquê de flores espalhado pelo chão e o vaso de vidro que o continha, completamente quebrado, como se tivesse sido arremessado com força. O pânico começou a se instalar em Marcos. Ele começou a evitar o cemitério, mas o tormento o seguiu para casa. Objetos começaram a se mover em sua mansão. Portas batiam sem corrente de ar. Luzes piscavam em cômodos vazios. A ex-noiva de Daniel, agora esposa de Marcos, também começou a notar os fenômenos, embora Marcos tentasse racionalizar, dizendo que era a casa antiga ou o encanamento. Mas ela também começou a ter pesadelos, e o nome de Daniel era sussurrado em seu ouvido durante a noite. A aparição do espírito do traído tornou-se mais frequente e tangível. Em uma noite, Marcos estava sozinho em seu escritório, trabalhando até tarde, quando sentiu a temperatura do ambiente cair drasticamente. O ar ficou pesado e um cheiro de terra molhada e flores murchas preencheu o cômodo. Ele levantou os olhos de seus documentos e viu Daniel. Não era uma sombra ou um vulto, mas uma figura translúcida, quase sólida, de seu amigo. Daniel estava ali, parado na porta, e seus olhos, outrora cheios de alegria e bondade, agora brilhavam com uma intensidade sombria, um misto de tristeza e uma fúria contida. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Daniel não disse uma palavra, apenas o olhou, e o olhar por si só era uma tortura. Era um olhar que dizia: "Eu sei o que você fez. Eu nunca vou te perdoar." A visão durou apenas alguns segundos, mas para Marcos pareceu uma eternidade. Quando Daniel desapareceu, Marcos desabou na cadeira, tremendo incontrolavelmente, o suor escorrendo por sua testa. O tormento psicológico transformou-se em físico.
Marcos começou a sofrer de insônia crônica. Sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele vivia em constante estado de paranoia, sempre olhando por cima do ombro, convencido de que Daniel estava em algum lugar, observando-o. Pequenos acidentes começaram a acontecer ao seu redor. Objetos caíam sobre ele. Ele escorregava em escadas, sempre em situações que pareciam orquestradas por uma força invisível. A empresa que ele havia roubado de Daniel começou a ter problemas inexplicáveis. Contratos importantes eram perdidos. Investidores se retiravam. A fortuna de Marcos começou a esvair-se tão rapidamente quanto havia sido construída. A ex-noiva de Daniel o deixou, incapaz de suportar o clima de terror na casa e a degeneração de Marcos. Ele se viu sozinho, assombrado pela memória de seu amigo e pela presença constante de seu espírito. O luxo de sua vida se transformou em uma prisão, onde cada canto e cada sombra pareciam esconder o olhar acusador de Daniel. Ele buscou ajuda, consultou médicos, psicólogos, até mesmo médiuns, mas ninguém podia ajudá-lo. Os médicos o diagnosticavam com transtornos de ansiedade e delírios. Os psicólogos tentavam convencê-lo de que era culpa. E os médiuns, depois de algumas sessões, recusavam-se a continuar, alegando uma energia muito densa e vingativa ao redor dele. Marcos, o ex-amigo traidor, vivia agora uma existência de tormento, uma sombra de seu antigo eu. A vingança de Daniel não era violenta no sentido físico, mas era muito mais insidiosa e cruel. A destruição lenta e implacável de tudo o que Marcos valorizava, começando por sua paz de espírito. Ele havia tentado enterrar seus segredos e suas ações, mas o espírito do traído, o antagonista, estava ali para garantir que alguns segredos não podem ser enterrados para sempre. E Marcos estava aprendendo da maneira mais dolorosa que a justiça, às vezes, encontra seu caminho mesmo além do túmulo. A escuridão da noite envolvia o antigo cemitério, um lugar onde a história se entrelaçava com o silêncio eterno, onde cada lápide contava uma história, e onde, para alguns, a linha entre a vida e a morte era tênue demais para ser respeitada. Foi neste cenário que um grupo de jovens imprudentes, movidos por uma mistura perigosa de curiosidade, tédio e uma busca incessante por adrenalina, decidiu quebrar os limites do bom senso. Eles eram 5. Lucas, o líder carismático e audacioso. Mariana, a cética que secretamente ansiava por algo extraordinário. Pedro, o medroso que seguia o grupo por não querer ser deixado para trás. Sofia, a estudiosa de ocultismo que havia pesquisado sobre rituais antigos. E Gabriel, o brincalhão que logo descobriria que algumas brincadeiras podem ter consequências aterrorizantes. A ideia de realizar um ritual profano não surgiu do nada. Sofia havia encontrado, em um velho livro empoeirado da biblioteca municipal, referências a um antigo ritual de invocação de espíritos ancestrais, supostamente capaz de revelar segredos do passado e prever o futuro. O livro alertava sobre os perigos e as barreiras que não deveriam ser quebradas, mas a excitação da proibição era mais forte do que qualquer advertência para os jovens. Eles escolheram o cemitério mais antigo da cidade, um lugar com lendas sombrias e túmulos centenários, como o palco perfeito para sua aventura. Naquela noite sem lua, equipados com velas, ervas aromáticas, um punhal cerimonial que Lucas havia emprestado do avô e um mapa rudimentar desenhado por Sofia, os jovens pularam o muro decrépito do cemitério. O ar estava pesado, carregado de uma umidade fria que penetrava os ossos. O vento sussurrava entre as árvores retorcidas, criando melodias fantasmagóricas que faziam Pedro se encolher a cada passo. Mariana tentava manter uma fachada de indiferença, mas seus olhos ansiosos denunciavam sua expectativa. Eles encontraram o local que Sofia havia marcado no mapa. Um mausoléu dilapidado, coberto de era e musgo, com uma porta de ferro enferrujada que rangia ameaçadoramente. Dentro,
O cheiro de terra úmida e decomposição era quase insuportável, mas eles se forçaram a entrar, iluminando o espaço com as luzes de seus celulares. No centro do mausoléu, um sarcófago de pedra jazia intocado por décadas. Era ali que o ritual deveria ser realizado. Sofia tirou o livro e começou a ler em voz baixa, sua voz ecoando macabra no ambiente claustrofóbico. Ela explicou os passos, os cânticos em uma língua antiga e a necessidade de um objeto pessoal de cada um para selar o pacto. Lucas, com um sorriso desafiador, foi o primeiro a colocar um de seus anéis sobre o sarcófago. Um por um, os outros seguiram. Mesmo Pedro, que tremia visivelmente. Gabriel, como sempre, tentou fazer uma piada, mas a seriedade nos olhos de Sofia o silenciou. Quando Sofia proferiu as últimas palavras do encantamento, um silêncio sepulcral caiu sobre o mausoléu. As velas, que antes dançavam timidamente, apagaram-se de repente, mergulhando-os na escuridão total. Um frio intenso os envolveu, um frio que não era natural, e um som, como um arranhar de unhas em pedra, começou a vir de dentro do sarcófago. Pedro soltou um grito abafado, e até Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A quebra da barreira foi imediata e aterrorizante. Uma névoa esverdeada começou a emanar do sarcófago, preenchendo o mausoléu com um cheiro enjoativo de enxofre e morte. Vozes indistintas começaram a surgir do ar, sussurros que pareciam vir de todas as direções, envolvendo-os em uma cacofonia de lamentos e risadas malévolas. As luzes dos celulares começaram a falhar, piscando freneticamente antes de se apagarem de vez. No pânico que se seguiu, os jovens tentaram fugir, mas a porta de ferro do mausoléu parecia emperrada. Gritos de desespero preencheram o espaço, enquanto algo invisível começava a persegui-los. Sentiram toques gelados em seus braços, sussurros diretamente em seus ouvidos e uma sensação de peso esmagadora que os impedia de se mover. Gabriel, o brincalhão, foi o primeiro a ser pego. Seu corpo se contorceu violentamente e um grito gutural, que não era dele, irrompeu de sua garganta. Seus olhos reviraram e uma força invisível o jogou contra a parede de pedra. Lucas, Mariana, Pedro e Sofia, em um esforço desesperado, conseguiram forçar a porta e correr para fora do mausoléu, mas o terror não ficou para trás. A névoa esverdeada os seguiu, e as vozes os perseguiam pelos caminhos tortuosos do cemitério. Eles podiam sentir a presença maligna em seus calcanhares, uma força sobrenatural que havia sido libertada por sua imprudência. Pedro tropeçou e caiu, e antes que pudesse se levantar, sentiu um par de mãos invisíveis apertando sua garganta. Seus olhos se arregalaram em terror, enquanto ele lutava para respirar. Lucas e Mariana, com a adrenalina correndo em suas veias, conseguiram puxar Pedro e continuar a fuga. Sofia, com seu conhecimento sobre o ocultismo, tentava se lembrar de alguma forma de reverter o ritual, mas sua mente estava em branco devido ao pânico. Eles finalmente alcançaram o muro que haviam pulado e, com um último esforço, se arrastaram para fora do cemitério, para a relativa segurança da rua. Mas a perseguição não cessou ali. O terror os seguiu para fora do cemitério, para suas casas, para seus sonhos. Gabriel nunca mais foi o mesmo. Ele foi internado em uma instituição psiquiátrica, repetindo frases incompreensíveis em uma língua morta e exibindo uma força sobre-humana em seus momentos de crise. Pedro desenvolveu um medo paralisante do escuro e de lugares fechados, vivendo em constante paranoia. Lucas, o líder audacioso, ficou com uma cicatriz em seu braço, onde uma marca em forma de garra havia aparecido misteriosamente. Mariana, a cética, tornou-se uma sombra de si mesma, atormentada por pesadelos vívidos e uma sensação constante de ser observada. E Sofia, a estudiosa, passou a vida tentando entender o que havia libertado
e buscando uma forma de selar novamente a barreira que eles, em sua imensa imprudência, haviam quebrado. As consequências foram duradouras e irreversíveis. Eles haviam aberto uma porta que jamais deveria ter sido aberta. E agora, a escuridão que haviam invocado os perseguiria pelo resto de suas vidas. O cemitério, outrora apenas um local de descanso final, havia se tornado um portal para um pesadelo que se estendia para além de suas fronteiras. Um lembrete sombrio de que algumas portas jamais deveriam ser abertas. Mesmo na morte, o perdão pode encontrar seu caminho. A vida havia sido cruel com Ricardo, o ex-criminoso arrependido. Crescendo em um ambiente de pobreza e desesperança, ele havia trilhado um caminho sombrio, marcado por escolhas erradas e atos violentos. Sua juventude foi um borrão de roubos, brigas e a constante sensação de estar correndo de algo, ou de si mesmo. Até que um dia, um ato de violência impensado tirou a vida de um jovem inocente, um estudante promissor, que estava no lugar errado, na hora errada. A culpa, um fardo pesado e implacável, o consumiu na prisão. Anos de reclusão transformaram o homem impulsivo em um ser atormentado, cujo único desejo era encontrar o perdão, não dos homens, mas da alma que ele havia ceifado. Após cumprir sua pena, Ricardo emergiu do sistema prisional como um homem livre, mas acorrentado por suas memórias. Ele não buscava uma nova vida de luxo ou esquecimento. Sua única meta era a redenção. E essa redenção, ele sentia, só poderia ser encontrada em um lugar: o cemitério, onde sua vítima, um jovem chamado Daniel, estava sepultado. Sua primeira visita ao túmulo de Daniel foi um tormento. A lápide, simples e digna, trazia o nome e as datas de nascimento e morte do rapaz, um lembrete vívido da vida que ele havia interrompido. Ricardo ajoelhou-se na terra fria, as lágrimas escorrendo por seu rosto marcado, as palavras presas na garganta. Ele não sabia o que dizer, como pedir perdão por um ato tão hediondo. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e Ricardo continuava suas visitas. Ele limpava a lápide, regava as flores que outros depositavam, e, em silêncio, falava com Daniel. Ele contava sobre seu arrependimento, sobre a dor que o consumia, sobre como sua própria vida havia se tornado um testemunho silencioso do erro que cometera. Não esperava uma resposta, apenas a chance de expressar sua contrição. As pessoas no cemitério começaram a notar a figura solitária de Ricardo. Alguns o olhavam com desconfiança, outros com curiosidade, mas ninguém o perturbava. Elas viam a sinceridade em seus olhos, a tristeza profunda que o envolvia. Um dia, enquanto Ricardo estava sentado ao lado do túmulo, um pássaro pequeno e de penas azuis pousou na ponta da lápide. Não era um pássaro comum. Sua plumagem brilhava sob o sol da tarde, e ele parecia olhar diretamente para Ricardo. O pássaro permaneceu ali por vários minutos, cantando uma melodia suave e melancólica, antes de alçar voo e desaparecer no céu. Ricardo sentiu uma emoção estranha, uma pontada de algo que não era dor nem desespero. Era como se o canto do pássaro tivesse levado um pouco do peso de sua alma. Nos dias seguintes, o pássaro azul reaparecia. Ele não era domesticado, mas sua presença era constante, um pequeno sinal de vida e paz em meio à desolação. Ricardo começou a interpretar a presença do pássaro como um sinal, uma mensagem de Daniel, de que seu arrependimento estava sendo ouvido, ou talvez até mesmo aceito. Em uma de suas visitas, enquanto Ricardo falava em voz baixa sobre seus planos de dedicar sua vida a ajudar jovens em risco, para que não cometessem os mesmos erros que ele, uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas, para sua surpresa, ao invés de sentir a umidade em sua pele, a lágrima secou antes mesmo de atingir sua bochecha. Não foi um vento forte ou o calor do sol. Foi como se uma presença invisível e gentil tivesse tocado seu rosto, enxugando sua dor.
Naquele momento, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava desde sua infância. Não era uma paz eufórica, mas uma calma profunda, a sensação de que, mesmo que o perdão completo fosse inatingível, sua busca por ele não era em vão. Ele sentiu que Daniel, de alguma forma, havia compreendido. A presença do pássaro azul, a lágrima seca, tudo se fundiu em uma única e poderosa mensagem. Continue seu caminho. Encontre a luz no perdão que você pode oferecer aos outros e, assim, redima-se. Ricardo levantou-se do túmulo, pela primeira vez em anos, com um propósito renovado. Ele não estava mais correndo de seu passado, mas sim caminhando em direção a um futuro onde poderia fazer a diferença. O cemitério, antes um local de tormento e culpa, havia se tornado seu santuário, o lugar onde ele havia encontrado um vislumbre de redenção. Ele sabia que a dor da perda de Daniel jamais o abandonaria, mas agora ela vinha acompanhada de uma força, uma esperança de que, através de suas ações, a vida de Daniel não teria sido em vão. A jornada de Ricardo era longa e árdua, mas ele a abraçou com uma determinação silenciosa. Ele começou a trabalhar como voluntário em centros de reabilitação para jovens, compartilhando sua história, seus erros e as terríveis consequências de suas escolhas. Seus olhos, antes cheios de tormento, agora brilhavam com uma luz de propósito. Ele se tornou um exemplo vivo de que a redenção é possível, mesmo nos lugares mais sombrios da alma humana. E, ocasionalmente, quando a solidão ou a culpa ameaçavam dominá-lo, ele se lembrava do pássaro azul e da lágrima seca, e sabia que não estava sozinho em sua jornada. A redenção, ele descobriu, não era um ato único, mas um processo contínuo, uma aceitação diária do passado e uma dedicação incansável ao futuro. Ele entendeu que o perdão, por vezes, não vem de uma voz ou de uma figura, mas de um sentimento, de uma acidez que transcende o tempo e o espaço, uma conexão entre almas que se estende para além da linha tênue entre a vida e a morte. O cemitério, para Ricardo, não era apenas um lugar de descanso final, mas um altar onde ele havia sacrificado sua culpa e renascido com um novo propósito, um testemunho silencioso de que mesmo na morte, o perdão pode encontrar seu caminho, o despertar da maldição. Alguns segredos deveriam permanecer selados, e a história do túmulo amaldiçoado é um testemunho sombrio dessa verdade. Tudo começou com um grupo de descobridores, não arqueólogos profissionais, mas entusiastas da história local, movidos por uma curiosidade insaciável e uma sede perigosa por desvendar o desconhecido. Eles haviam passado anos pesquisando lendas e mapas antigos da região, convencidos de que havia mais sob a terra do que os registros oficiais indicavam. A área em questão era um pequeno cemitério esquecido, quase engolido pela vegetação densa em uma floresta remota. Não era um cemitério comum. As poucas lápides visíveis eram de um material rochoso escuro e tinham símbolos estranhos gravados, que não correspondiam a nenhuma iconografia religiosa conhecida. Os moradores locais evitavam o lugar, sussurrando histórias de um antigo chefe tribal que havia sido sepultado ali. Um homem conhecido por sua sabedoria, mas também por sua crueldade e pelos rituais sombrios que praticava. Diziam que seu túmulo era amaldiçoado e que qualquer um que o perturbasse despertaria uma ira milenar. Os descobridores, um trio composto por um professor de história aposentado, um jovem estudante de antropologia e uma mulher com um fascínio por ocultismo, ignoraram os avisos. Para eles, eram apenas superstições de camponeses ignorantes. Armados com pás, picaretas e um entusiasmo imprudente, eles iniciaram a escavação. O solo era surpreendentemente resistente, como se a própria terra se recusasse a ceder seus segredos. Horas de trabalho árduo revelaram uma estrutura subterrânea, um tipo de cripta rústica,
feita de pedras ainda mais escuras e selada com uma laje maciça. A adrenalina corria pelas veias do trio. Eles sabiam que estavam prestes a fazer uma descoberta significativa. Com uma alavanca improvisada, conseguiram mover a laje, revelando uma abertura escura e úmida. Um cheiro peculiar, uma mistura de terra, mofo e algo indescritível que evocava a antiguidade e o esquecimento, subiu do interior. O estudante de antropologia foi o primeiro a descer, ansioso por registrar cada detalhe. Lá embaixo, encontraram um sarcófago simples, adornado com os mesmos símbolos enigmáticos das lápides. A mulher, com seu conhecimento de ocultismo, sentiu um arrepio na espinha. Ela reconheceu alguns dos símbolos como sendo de proteção, mas também de aprisionamento. Havia algo de muito poderoso ali, algo que não deveria ser perturbado. Ela tentou alertar seus colegas, mas o professor, cego pela euforia da descoberta, já estava trabalhando para abrir o sarcófago. Com um estalo seco, a tampa cedeu, e uma nuvem de poeira antiga se elevou, misturada com uma aura fria e densa que parecia sugar o calor do ambiente. Dentro do sarcófago jazia uma figura mumificada, com vestes que se desintegravam ao toque leve. No entanto, o que mais chamou a atenção dos descobridores foi um amuleto de pedra escura, incrustado no peito da múmia, pulsando com uma energia sutil. O professor, sem hesitar, estendeu a mão e o removeu. No momento em que o amuleto deixou seu lugar de repouso, um tremor percorreu a cripta. As tochas tremeluziram e um som baixo, grave e gutural ecoou das profundezas do túmulo, como um gemido ancestral de dor e fúria. Os descobridores sentiram um medo primordial, um pavor gelado que não tinha nada a ver com a racionalidade. Eles sabiam que haviam cometido um erro terrível. Saíram da cripta às pressas, o amuleto agora firmemente nas mãos do professor. A princípio, nada de extraordinário aconteceu. Eles voltaram para suas casas, exultantes com a descoberta, preparando-se para apresentar seus achados ao mundo acadêmico. Mas a maldição já havia sido despertada. O primeiro a sentir os efeitos foi o professor. Ele começou a sofrer de insônia severa, pesadelos vívidos que o deixavam exausto e aterrorizado. Ele via a figura mumificada em seus sonhos, seus olhos vazios fixos nele, enquanto o amuleto em seu peito pulsava com uma luz sinistra. Em seguida, vieram as dores físicas inexplicáveis, uma sensação de frio constante que o penetrava até os ossos e uma tosse seca que não passava. Sua saúde deteriorou-se rapidamente e os médicos não encontravam nenhuma causa para seus males. A mulher, a que tinha o conhecimento de ocultismo, foi a próxima. Ela começou a ouvir sussurros em sua casa, vozes antigas que falavam em uma língua que ela não compreendia, mas que instigavam um medo profundo. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam em sua visão periférica, e a sensação de estar sendo observada tornou-se constante. Ela tentou estudar o amuleto, na esperança de entender o que haviam liberado, mas cada tentativa de decifrar seus símbolos resultava em uma dor de cabeça lancinante e uma sensação de vertigem. O estudante de antropologia, o mais cético do grupo, foi o último a ser afetado, mas de forma ainda mais brutal. Ele começou a ter acidentes estranhos. Pequenos incidentes que rapidamente escalaram para eventos quase fatais. Um dia, enquanto dirigia, o volante de seu carro travou subitamente, fazendo-o colidir com uma árvore. Ele escapou com ferimentos graves, mas a experiência o deixou traumatizado. Ele via vultos escuros em sua casa e a presença de algo maligno se tornou inegável. O amuleto, que o professor guardava em uma caixa de segurança, parecia irradiar uma energia negativa que afetava a todos ao seu redor. As plantas em sua casa murchavam, animais de estimação ficavam agressivos ou morriam inexplicavelmente.
A maldição não era um ataque direto, mas uma lenta e inexorável deterioração de suas vidas. Um tormento psicológico e físico que os levava à beira da loucura. Desesperados, os descobridores se reuniram novamente. A euforia da descoberta havia se transformado em um terror paralisante. A mulher, pálida e com olheiras profundas, finalmente conseguiu decifrar parte dos símbolos do amuleto e do sarcófago. Eles não eram apenas de proteção, eram de um aprisionamento ritualístico, feitos para manter a energia do chefe tribal selada. A lenda falava de sua alma que, após a morte, se recusava a encontrar a paz, buscando vingança contra aqueles que o haviam desafiado em vida. O amuleto era a chave para seu aprisionamento. Ao removê-lo, eles haviam liberado uma entidade sedenta por caos. A única solução, ela explicou com a voz trêmula, era devolver o amuleto ao seu lugar de origem e selar o túmulo novamente, realizando um ritual de purificação. A tarefa era perigosa e os três sabiam que poderiam não sobreviver. Mas a alternativa, viver sob o jugo de uma maldição antiga, era ainda mais aterrorizante. Com o amuleto em mãos e um novo pavor no coração, eles se prepararam para retornar ao cemitério esquecido, na esperança de reverter o mal que haviam despertado. Alguns segredos deveriam, de fato, permanecer selados, e eles estavam prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil. O encontro familiar inesperado. Na quietude de um cemitério antigo, cujas lápides contavam histórias de séculos passados, um jovem órfão, de nome Daniel, caminhava entre os túmulos. Seu coração carregava o peso de uma vida sem o calor de uma família, sem as histórias contadas pelos pais, sem a sensação de pertencimento. Desde a infância, ele havia sido um viajante solitário, movido por uma busca incessante por suas raízes, por qualquer vestígio de quem ele realmente era. A única pista que possuía era um medalhão gasto, com um brasão familiar quase ilegível e o nome de um cemitério distante gravado em seu verso. A cada passo, Daniel sentia uma estranha atração, como se o solo sob seus pés o chamasse. As árvores retorcidas pareciam sussurrar segredos antigos, e o vento que passava entre as cruzes geladas soava como lamentos distantes. Ele finalmente encontrou a seção mais antiga do cemitério, onde as lápides eram quase ilegíveis, cobertas por musgo e pela passagem implacável do tempo. Com o medalhão apertado na mão, ele começou a procurar, seus olhos percorrendo os nomes e datas, uma esperança tênue acesa em seu peito. Então, ele a viu. Uma lápide antiga, rachada, mas cujo brasão, milagrosamente, correspondia ao de seu medalhão. O nome gravado, embora quase apagado, era inconfundível. Era o nome de sua família. Uma onda de emoções o atingiu. Alívio, tristeza, uma estranha sensação de familiaridade. Ele se ajoelhou, passando os dedos sobre a pedra fria, sentindo uma conexão que jamais havia experimentado. Enquanto estava ali, imerso em seus pensamentos, uma névoa suave começou a se erguer do chão, não fria ou ameaçadora, mas morna e acolhedora. Formas indistintas começaram a surgir dentro da névoa, figuras translúcidas que pareciam flutuar acima dos túmulos. Daniel, a princípio, sentiu um calafrio, mas não era medo. Era uma sensação de reverência, de estar na presença de algo sagrado. As formas se aproximaram, e ele pôde discernir os contornos de pessoas. Um homem alto e elegante, uma mulher de sorriso gentil e até mesmo uma criança pequena, todos com traços que, de alguma forma, ressoavam com os seus. Eles eram seus ancestrais. Seus olhos, embora etéreos, transmitiam uma sabedoria e um amor que Daniel nunca havia conhecido. Não havia palavras, mas uma comunicação que transcendia a linguagem, uma troca de sentimentos e memórias que inundava sua mente. Ele viu flashes de vidas passadas, de alegrias e tristezas, de lutas e triunfos.
Viu a história de sua família se desdobrar diante de seus olhos, uma tapeçaria rica e complexa que o incluía. O homem, que Daniel sentiu ser seu tataravô, estendeu uma mão translúcida em sua direção. Não houve toque físico, mas uma energia suave o envolveu, transmitindo uma mensagem clara. Você não está sozinho. Nós estamos com você. A mulher, sua tataravó, sorriu. E Daniel sentiu um amor incondicional preencher o vazio em seu coração. A criança acenou, e por um momento, Daniel sentiu uma leveza, uma inocência que ele pensava ter perdido. Eles lhe mostraram segredos da família, não através de palavras, mas de imagens mentais vívidas. A localização de um antigo diário, a história de uma herança perdida, a razão por trás de seu próprio abandono, que não era por falta de amor, mas por desespero e uma promessa de proteção. Daniel compreendeu que seus pais biológicos haviam feito um sacrifício para mantê-lo seguro. A dor da perda ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de um profundo entendimento e de um sentimento de gratidão. A presença dos espíritos familiares não era assustadora, era reconfortante. Eles não eram fantasmas presos, mas almas que haviam esperado, guardado, e agora se revelavam para guiar seu descendente. A névoa começou a se dissipar lentamente, e as figuras translúcidas começaram a se afastar, seus sorrisos persistindo por um último momento. Daniel sabia que era um adeus, mas não um adeus de solidão. Era um adeus de preenchimento, de propósito. Ele se levantou, sentindo-se diferente. O peso em seu coração havia sido substituído por uma leveza e uma determinação. Ele tinha uma história, uma herança e uma família que, mesmo do outro lado do véu, o amava e o guiava. As informações que recebeu, as memórias que compartilhou, eram um presente precioso. Daniel sabia que sua busca por raízes havia chegado ao fim, mas sua jornada, agora com um novo propósito, estava apenas começando. Ele tinha uma nova compreensão de si mesmo, de seu lugar no mundo e da força dos laços familiares que transcendem a vida e a morte. Ao deixar o cemitério, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Aquele lugar de descanso eterno não era mais um símbolo de perda, mas de conexão. Daniel olhou para trás uma última vez e sentiu uma paz profunda. Ele sabia que a família, às vezes, espera por nós no lugar mais improvável e que o amor e a história nunca realmente morrem. Ele tinha um novo caminho a seguir, um caminho iluminado pela sabedoria de seus ancestrais e pelo calor de um pertencimento que ele jamais pensou que encontraria. A partir daquele dia, ele não seria mais um órfão solitário, mas um elo vivo em uma corrente familiar eterna. O lamento eterno da superação. A dor era uma companheira constante para a mãe em luto, uma sombra densa que se recusava a se dissipar, mesmo com a passagem dos dias e das estações. Cada amanhecer trazia consigo a lembrança pungente da ausência de seu filho, um vazio que nenhuma palavra de consolo ou abraço apertado parecia capaz de preencher. Seu nome era Sofia, e a perda de seu pequeno Gabriel havia rasgado seu mundo em pedaços, deixando-a à deriva em um oceano de tristeza. O cemitério, para muitos um lugar de despedida final, tornou-se para ela um santuário, o único local onde sentia alguma proximidade com a memória de seu filho. Diariamente, Sofia visitava o túmulo de Gabriel. Não importava o clima, a chuva ou o sol escaldante. Ela estava lá, sentada na grama verdejante, com os dedos roçando a frieza da lápide, como se pudesse, de alguma forma, sentir a presença de seu amado. Ela falava com ele, contava sobre seu dia, sobre as pequenas coisas que ele gostaria de ter visto ou feito. As lágrimas escorriam livremente, um lamento silencioso que se misturava ao murmúrio do vento entre as árvores. Era uma rotina dolorosa,
mas necessária. Uma forma de manter viva a chama de um amor que se recusava a ser extinto pela morte. Numa dessas tardes, enquanto Sofia tentava encontrar algum consolo nas flores que havia deixado no túmulo de Gabriel, um raio de sol atravessou as nuvens densas que pairavam sobre o cemitério. Não era um sol comum. Era um feixe de luz dourada e cálida que pousou diretamente sobre a lápide de seu filho, iluminando seu nome e a pequena imagem gravada. No mesmo instante, uma borboleta de asas azuis vibrantes, que antes parecia invisível, pousou delicadamente sobre a flor mais alta do arranjo que Sofia havia trazido. A borboleta permaneceu ali por um longo momento, suas asas batendo suavemente, como um delicado pulsar de vida em meio à quietude da morte. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era de medo. Era uma sensação de paz, uma corrente elétrica de esperança que a invadiu. Era um sinal, ela sabia, um sinal de que Gabriel estava ali, de alguma forma, enviando-lhe uma mensagem. A borboleta, com sua metamorfose e sua beleza efêmera, sempre foi um símbolo de transformação e renascimento. Naquele momento, para Sofia, ela representava a alma de seu filho, livre e leve, alcançando-a de um lugar além da compreensão. Ela observou a borboleta alçar voo, descrevendo uma espiral ascendente antes de desaparecer no azul do céu. O raio de sol permaneceu por mais alguns instantes, aquecendo seu rosto, antes de se recolher novamente atrás das nuvens. Naquele dia, algo mudou dentro de Sofia. A dor ainda estava lá, profunda e real, mas agora vinha acompanhada de uma força renovada, de uma convicção inabalável de que seu filho, de alguma forma, queria que ela continuasse. Ele queria que ela vivesse, que encontrasse alegria novamente, que transformasse sua dor em propósito. A partir daquele dia, as visitas de Sofia ao cemitério não eram mais apenas para lamentar. Eram para conversar, para compartilhar suas pequenas vitórias, para buscar inspiração. Ela começou a se envolver em um grupo de apoio para pais enlutados, compartilhando sua história, suas lágrimas e, eventualmente, sua esperança. Ela percebeu que, ao ajudar outros a navegar pela escuridão da perda, ela também encontrava seu próprio caminho de volta à luz. Cada sorriso que ela conseguia arrancar de outro pai em luto era um tributo a Gabriel, uma prova de que o amor deles podia gerar algo bonito, mesmo na adversidade. Sofia encontrou uma nova vocação, dedicando-se a causas que ajudavam crianças em situação de vulnerabilidade, em memória de seu filho. Ela plantou um jardim de borboletas no cemitério, perto do túmulo de Gabriel, um lugar colorido e cheio de vida, onde outras mães e pais podiam encontrar um momento de paz e um sinal de esperança. Ela escreveu um livro, uma carta aberta a Gabriel, que se tornou um farol para muitos que enfrentavam a mesma dor. A mãe em luto nunca esqueceria Gabriel, nem a dor de sua partida. Mas ela aprendeu que o amor, o verdadeiro amor, não morre. Ele se transforma. Ele se torna a força para seguir em frente, para honrar a memória de quem se foi, para encontrar um novo propósito. O cemitério, que antes era um lembrete constante de sua perda, tornou-se um lembrete do amor eterno, da superação e da capacidade humana de encontrar a luz mesmo na mais profunda escuridão. Aquele raio de sol e a borboleta azul haviam sido mais do que um sinal. Foram o catalisador para a sua própria metamorfose. Sofia sabia que mesmo na escuridão, a luz da superação pode brilhar. E que o legado de seu filho não seria apenas a dor de sua ausência, mas a inspiração para uma vida de amor, resiliência e esperança, vivida em sua honra. Ela continuava a visitar o cemitério, mas agora, em vez de apenas chorar, ela sorria, contava suas novas histórias e sentia a presença de Gabriel em cada borboleta que voava, em cada raio de sol que aquecia a terra.
A sombra da ganância, muitas vezes, leva o homem a caminhos tortuosos e perigosos. Para o ladrão de túmulos, um indivíduo de nome Arnaldo, a escuridão dos cemitérios não representava o fim, mas o início de uma oportunidade. Sua motivação era um misto de desespero e uma ganância latente, a promessa de riquezas fáceis escondidas sob a terra, longe dos olhos curiosos do mundo. Ele não via os túmulos como locais de descanso eterno, mas como cofres repletos de joias, artefatos antigos e tudo o que pudesse ser convertido em moedas para saciar seus vícios e cobrir suas dívidas. Arnaldo era um homem de semblante endurecido, com olhos que raramente mostravam calor e uma alma que parecia ter sido corroída pela escuridão de suas ações. Uma noite particularmente sombria, Arnaldo adentrou um cemitério antigo, cujas lápides inclinadas e musgosas sussurravam histórias de séculos. Seu alvo era o mausoléu de uma família abastada, conhecida por ter sido enterrada com objetos de valor inestimável. Com suas ferramentas em mãos, ele trabalhou silenciosamente, o suor escorrendo por sua testa enquanto forçava a pesada porta de pedra. O rangido metálico ecoou na quietude da noite, um som que, para o ladrão de túmulos, era a melodia do sucesso. No entanto, ele não sabia que, naquele momento, não estava apenas profanando um túmulo, mas despertando algo muito mais antigo e vingativo. Ao entrar no mausoléu, um cheiro pútrido e úmido invadiu suas narinas. A luz de sua lanterna dançou sobre caixões antigos e teias de aranha, revelando pilhas de ouro e joias que brilhavam fracamente na penumbra. Um sorriso cínico se abriu em seu rosto. Ele começou a encher sua mochila com os tesouros, sentindo o peso da fortuna em suas mãos. Mas enquanto ele se deleitava com a visão de sua pilhagem, uma frieza incomum começou a permear o ar. Ele sentiu uma presença, inicialmente sutil, como um sopro gelado em sua nuca, mas que rapidamente se intensificou, transformando-se em uma sensação opressora de estar sendo observado. Arnaldo tentou ignorar, atribuindo a sensação à sua própria paranoia. Ele era um homem prático, desprovido de qualquer crença em fantasmas ou maldições. Mas, à medida que a entidade perseguida se manifestava, sua convicção começou a vacilar. Uma sombra disforme começou a se mover nos cantos do mausoléu, escura e densa, parecendo absorver a pouca luz que sua lanterna emitia. Um sussurro inaudível, mas claramente presente, começou a preencher o espaço. Uma voz gutural que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, pronunciando um nome que não era o dele, mas que ressoava com uma dor ancestral. Ele pegou o máximo que pôde e fugiu do mausoléu, o coração batendo descontroladamente no peito. A sombra parecia acompanhá-lo, movendo-se mais rápido do que ele, sempre à sua periferia. Ele correu pelo cemitério, pulou o muro e não olhou para trás. Naquela noite, Arnaldo conseguiu escapar com o butim, mas não com sua paz. Os dias que se seguiram foram um tormento. Os pesadelos começaram quase imediatamente, visões vívidas de uma figura sombria, com olhos incandescentes, que o observava de perto, reprovando cada um de seus movimentos. Ele via a entidade perseguida em reflexos, no canto de seus olhos, em sombras projetadas pela luz da lua. O ar em sua casa parecia sempre mais frio, e um cheiro de terra úmida e decomposição, o mesmo que sentiu no mausoléu, o seguia para onde quer que fosse. Os objetos em sua casa começaram a se mover. Portas batiam sozinhas, e sussurros ecoavam quando ele estava sozinho. Arnaldo tentou vender as joias, mas cada tentativa era frustrada. As pedras preciosas perdiam seu brilho, o ouro parecia enferrujar. E os compradores sentiam um calafrio inexplicável ao tocá-las, recusando-se a comprá-las. A entidade perseguida não o deixava em paz, e ele percebeu que havia despertado uma força que não podia ser comprada ou vendida. Seu desespero crescia a cada dia. Ele tentava beber para esquecer,
Mas o álcool apenas intensificava as visões e os sons. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer, e seu corpo e mente começaram a definhar. Ele estava sendo caçado, não por homens, mas por uma força de outro plano, uma força que ele havia libertado com sua ganância. A entidade perseguida não queria suas joias, queria sua paz, sua sanidade, talvez sua própria alma. Arnaldo passou a entender que o roubo de túmulos não era apenas um crime contra os vivos, mas uma afronta aos mortos e ao descanso que lhes era devido. Ele começou a se arrepender, um arrependimento amargo e tardio, que vinha acompanhado de um medo paralisante. Em sua mente perturbada, ele começou a formular um plano, uma tentativa desesperada de se livrar da maldição que o perseguia. Ele precisava devolver o que havia roubado. A ideia era assustadora, retornar ao lugar de seu crime, mas o tormento era ainda pior. Ele reuniu todas as joias e artefatos, que agora pareciam mais uma carga do que um tesouro, e preparou-se para enfrentar a escuridão novamente. A noite do retorno foi ainda mais fria e úmida que a noite do roubo. Cada passo em direção ao cemitério era um ato de coragem e pavor. O portão rangeu de forma mais sinistra e a atmosfera parecia carregada de uma energia palpável. Ao se aproximar do mausoléu, a sombra que o perseguia se tornou mais definida, mais presente, pairando sobre ele como um pássaro de rapina. Arnaldo abriu a porta com as mãos trêmulas, o cheiro de morte e terra úmida mais intenso do que nunca. Ele depositou cuidadosamente cada item de volta em seu lugar, pedindo perdão em sussurros roucos, sua voz embargada pelo medo. Enquanto o último objeto era recolocado, a frieza no ar começou a diminuir, e a sombra densa recuou lentamente, dissolvendo-se na penumbra do mausoléu. Os sussurros cessaram, e um silêncio pesado, mas não mais ameaçador, preencheu o espaço. Arnaldo sentiu um alívio imenso, uma exaustão profunda que o fez cair de joelhos. Ele havia devolvido o que havia roubado, e a entidade perseguida parecia ter aceitado seu ato de contrição. Ao sair do cemitério, o amanhecer começava a atingir o céu de um rosa pálido e cinza. Arnaldo era um homem mudado. Ele havia perdido tudo o que havia ganho, e muito mais. Mas havia recuperado algo inestimável: sua paz. A lembrança da entidade perseguida, no entanto, jamais o abandonaria, um lembrete constante de que alguns bens têm um preço alto demais para serem roubados. A partir daquele dia, ele nunca mais olhou para um cemitério da mesma maneira, e a sombra da ganância foi substituída pela sombra de um medo respeitoso pelo desconhecido, pelo que jaz sob a terra, esperando para ser desenterrado, ou para perseguir aqueles que ousam profanar o descanso eterno. A sombra da ganância havia se dissipado, mas a reverência pelo que jazia sob a terra permaneceu, um eco constante na mente de Arnaldo. Contudo, a história dos cemitérios não se encerrava apenas em advertências sombrias ou perseguições sobrenaturais. Havia também relatos de encontros finais, de fenômenos coletivos e de um inexplicável cuidado que transcendia a vida. Um visitante, em um dia cinzento e melancólico, caminhava entre as lápides de um cemitério suburbano. Seu coração pesava com a dor da perda recente. Ele havia vindo para se despedir uma última vez de sua avó, cuja ausência ainda era uma ferida aberta. Enquanto se aproximava do túmulo recém-cimentado, uma figura translúcida e etérea, mas inconfundivelmente sua avó, apareceu ao lado da lápide. Ela não falou, mas seus olhos, cheios de um amor e uma paz que ele reconheceu de imediato, transmitiram uma mensagem clara de despedida e aceitação. Um sorriso suave e evanescente brincou em seus lábios antes que ela se dissolvesse no ar rarefeito da manhã. O visitante, em vez de pavor, sentiu um calor reconfortante. Era o último adeus que ele precisava, um momento de graça e confirmação de que o amor verdadeiro nunca morre. Ele permaneceu ali, ajoelhado,
as lágrimas escorrendo, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão, não apenas de dor. A visão, embora breve, havia curado uma parte de sua alma, permitindo-lhe começar seu próprio caminho de superação. Ele sabia que ela estava em paz, e essa certeza era um bálsamo para sua alma. Em outro cemitério, um lugar mais antigo e grandioso, com monumentos que rivalizavam com catedrais em escala, ocorreu um fenômeno coletivo que desafiou toda explicação racional. Várias pessoas, entre elas funcionários do cemitério, visitantes ocasionais e até mesmo um grupo de estudantes de história que realizavam uma pesquisa, testemunharam uma série de luzes pulsantes e sons etéreos que pareciam emanar do solo. As luzes, de um azul pálido e um verde iridescente, flutuavam entre as árvores e as lápides, criando um balé espectral no crepúsculo. Os sons, por sua vez, eram uma mistura de sussurros distantes, melodias suaves e um lamento quase imperceptível, como um coro de vozes velhas e jovens cantando em uníssono. Não havia explicação lógica para o evento. Não havia fios, projetores ou fontes de som identificáveis. O fenômeno durou cerca de 20 minutos, com intensidade crescente, antes de se desvanecer tão misteriosamente quanto havia surgido, deixando para trás um silêncio profundo e uma sensação de assombro. As várias pessoas que testemunharam o ocorrido trocaram olhares de descrença e temor, mas também de uma estranha reverência. Aquele dia se tornaria uma lenda local, um lembrete de que o véu entre os mundos era mais tênue do que se imaginava, e que o cemitério guardava segredos que a ciência não poderia decifrar. E, finalmente, havia o túmulo de Maria, em um pequeno e modesto cemitério na zona rural. Maria havia falecido décadas atrás, uma jovem mulher cuja vida foi tragicamente interrompida. Seu túmulo, simples e sem grandes adornos, tinha uma peculiaridade que intrigava o observador local, um idoso que visitava o cemitério diariamente para cuidar do jazigo de sua própria família. O túmulo de Maria nunca estava vazio. Não importava da estação, o clima ou a hora do dia, sempre havia flores frescas sobre sua lápide. Rosas vermelhas, lírios brancos, margaridas amarelas. A variedade mudava, mas a presença era constante. Não havia nenhum familiar conhecido que vivesse na região, e o observador, em sua curiosidade, tentou descobrir quem era o responsável por tamanha devoção. Ele esperou, escondeu-se, perguntou aos outros visitantes, mas nunca viu ninguém se aproximar do túmulo de Maria para deixar as flores. Elas simplesmente apareciam, como se fossem depositadas por mãos invisíveis, por um amor que desafiava o tempo e o espaço. O mistério do túmulo de Maria se tornou uma lenda local. Um conto sussurrado sobre um amor eterno que se recusava a ser esquecido. Um lembrete de que, mesmo após a morte, a conexão e o carinho podem florescer de maneiras inexplicáveis. Essas histórias, esses breves relatos finais, servem como um epílogo à infinita tapeçaria de mistérios que os cemitérios guardam. Eles não são apenas locais de descanso final, mas portais para o desconhecido, repositórios de memórias, dores, amores e fenômenos que desafiam a lógica humana. São terras sagradas e, por vezes, assombradas, onde a vida e a morte dançam em um balé eterno e onde os vivos podem, por um breve momento, tocar o véu do além. Cada lápide é um livro não escrito. Cada sombra, uma história não contada. E cada sussurro do vento entre as árvores, um eco das vozes que um dia preencheram o mundo. Os cemitérios nos lembram que a existência é um ciclo contínuo, que o fim é apenas um novo começo, e que a presença dos que partiram pode se manifestar de formas que nossa mente racional luta para compreender. Eles são testemunhas silenciosas da história da humanidade, guardiões de segredos e mistérios que perduram muito além da última respiração. Eles nos convidam a refletir sobre nossa própria mortalidade, sobre o legado que deixamos
e sobre a tênue fronteira que separa a vida da eternidade. O que verdadeiramente jaz nos cemitérios? A resposta talvez esteja esperando por você, em uma visita inesperada, em um sussurro no vento, ou em uma flor fresca que aparece sem explicação, convidando-o a crer no inexplicável, a sentir o invisível e a aceitar que a vida, em todas as suas formas, é um eterno mistério.